E aí pessoal, beleza? Vamos lá? A aulinha de hoje, módulo 5 do livro de vocês aí, falando sobre climatologia do Brasil, tá? Vamos lá. Climatologia do Brasil, para isso a gente precisa primeiro entender onde é que o Brasil está, como é que ele está colocado, para a gente poder ter uma noção básica do que é que vai ser, como é que é esse climatologia do Brasil. Porque a localização do Brasil é muito importante quanto a isso. Bom, primeiro a gente tem que entender que o Brasil é um país de extensões continentais, então a gente vai ter uma quantidade muito grande de diversidade climática aqui dentro, por causa do tamanho do Brasil. O Brasil, tanto longitudinalmente quanto latitudinalmente, é um país muito grande. Inclusive, latitudinalmente, ele só não se encontra nas zonas polares. Nós vamos ter zonas equatoriais, tropicais, subtropicais e temperadas. Aqui o Brasil está localizado, tem, né, dentro do seu território todos esses tipos climáticos diferentes. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho longitudinalmente como é que o Brasil está localizado. O Brasil está localizado longitudinalmente em regiões atlânticas, ou seja, a gente tem uma costa leste totalmente atlântica, onde nós temos muita... besouro doido, voando minha cara, tem lógica? A gente vai ter uma costa atlântica muito grande, onde a gente vai encontrar aí um aspecto de umidade vindo desse continente, desse oceano Atlântico para a gente, quanto a gente vai ter uma continentalidade muito grande também, por ser um país que tem uma área de terra muito extensa para dentro do continente, né? Aí, se a gente for analisar pelo o nosso lado, lado oeste nosso, nós não temos oceano ali, então a gente vai estar recebendo muita continentalidade, principalmente porque essa região da América do Sul, próximo à costa oeste, ela já é uma região seca, porque a Cordilheira dos Andes serve como barreira orográfica, não deixa essa umidade entrar para dentro do continente. Então, a gente sabe que a gente vai ter uma continentalidade muito grande, né? Estamos falando disso aí longitudinalmente. Um continente muito grande, né? Uma área que recebe muito impacto continental, quando a gente tem um impacto também do Oceano Atlântico, que banha a nossa costa, uma área muito grande do Brasil é banhada pelo Oceano Atlântico. E se a gente for falar latitudinalmente o Brasil, primeiro, é uma coisa que não é todo país tem esse privilégio de se encontrar em dois hemisférios diferentes. O Brasil está no hemisfério norte, está no hemisfério sul. A parte que está no hemisfério norte ela é uma parte menor, uma parte mais pequena, mas a parte do hemisfério sul é uma parte muito grande. E essa parte do hemisfério sul, ela tanto está com áreas equatoriais, né, sob a linha do Equador, como nós temos áreas tropicais, que é entre o trópico, né, um trópico e o outro, no caso, entre o trópico e o Oceano Atlântico, desculpa, e a linha do Equador. Nós vamos ter uma área subtropical, ou seja, uma área que é cortada pelo trópico de Capricórnio, e nós vamos ter uma área temperada lá no sul do Brasil, que é aquela área entre o trópico e o círculo polar ártico. Então nós só não temos áreas no círculo polar ártico. E a altitude, que também influencia muito no clima. Como é que é a altitude brasileira? Bom, o Brasil, se a gente for considerar a altitude, o Brasil é um país de altitudes muito modestas. Nós vamos ter aqui muito mais planícies e planaltos, e esses planaltos não são planaltos tão altos, apesar deles influenciarem, sim, na umidade interna do país. Mas a gente vai ter uma umidade muito afetada por essa altitude e uma temperatura também, de certa forma, afetada, principalmente nas regiões sul do Brasil e na região de Minas Gerais, né, ou São Paulo e Campos do Jordão, que é uma região que acaba tendo uma altitude mais elevada, em alguns poucos pontos a altitude um pouco mais elevada, que vai afetar também no clima. E a continentalidade e a maritimidade, o que ela vai afetar no clima? Vai afetar na umidade, principalmente a continentalidade vai trazer ventos secos para o interior do Brasil e a maritimidade vai estar trazendo ventos úmidos que vão provocar muitas chuvas no nosso país, tá? Além disso, nós vamos ter as correntes marítimas que vão afetar diretamente o clima brasileiro, correntes marítimas que, no caso do Brasil, nós vamos ter duas correntes quentes e uma fria que influenciam diretamente. Ei.
Tá, arruma isso aí. Bom, além disso, isso acontece, gente. Você tá filmando em casa. Desculpa pela interrupção. Tá. Chega aqui perto, pede desculpa. Desculpa. Qual série que é? Segundo ano. Desculpa, segundo ano. Eu me arrependo profundamente disso. Tá bom, vamos perdoar dessa vez. Não se repita, tá bom? Beleza, então, pessoal. Falando das correntes marítimas, temos três muito importantes, duas quentes e uma fria. A quente, lá na região sul, né, que em direção ao sul, é a corrente do Brasil. Nós vamos ter a corrente brasileira, né, a corrente do Brasil. Nós vamos ter mais ao norte a corrente das Guianas, que é uma corrente quente também. E nós vamos ter uma corrente fria que ela afeta, vamos dizer assim, sazonalmente. Não é sempre, ela vai estar ali na região sul, ela que é a corrente a fria das Malvinas, né? Ela é parte da região sul ali, é afetada por ela, e não é sempre que essa corrente traz essas águas geladas para aquela região. Apesar disso, mesmo tendo essa corrente fria, nós vamos saber que o Brasil tem um clima litoral muito quente e úmido, apesar dessa corrente fria que chega na região sul, mas a influência das correntes quentes é muito maior do que a dessa corrente fria. Beleza. E aí a gente encerra aqui falando, e é o que a gente vem aprofundar um pouquinho mais, que são as massas de ar. As massas de ar, o Brasil nós temos 5 massas de ar muito importantes. 4 delas quentes e uma delas fria. Eu vou tentar colocar aqui em cima esse cantinho para vocês. Vou chegar pro ladinho aqui, né? Pra gente arrumar. Deixa eu arrumar aqui minha cortina. Vou tentar arrumar para vocês aqui as correntes as massas de ar, como é que elas são divididas. E tem um macetinho fácil da gente interpretar essas massas de ar, tá? Primeiro, a gente tem que considerar latitudinalmente onde é que ela está colocada. Então, se eu tenho um é equatorial. Se eu tenho um T, é temperado. Se eu tenho um P, é polar. Então, fácil de saber. Equatorial é tropical T, polar P. Quando eu falo de equatorial e tropical, eu falo de correntes de massas de ar quentes, porque o local de onde elas se originam é que traz a temperatura delas. Então, equatorial e tropical são correntes quentes. A polar já é uma corrente fria. Tá? Então, primeiro, consideramos latitudinalmente essas massas de ar. E eu vi que as massas de ar, quando ela é equatorial e tropical, ela é quente. Quando ela é polar, ela é fria. E aí e elas são sempre representadas com letras maiúsculas. Vai ser um M minúsculo de massa de ar. Aí vai ter ou E maiúsculo, ou T maiúsculo, ou P maiúsculo, para definir de onde ela está vindo. E aí a gente vai ter uma variação longitudinal, que é o quê? Se ela vem do oceano ou se ela vem do interior do continente. Se tiver um C, é continental, então ela vem do interior do continente. Se eu tenho um A, quer dizer que ela vem do Oceano Atlântico, então ela vem do mar, então ela é úmida. Se vem do mar, é úmida. Se vem da terra, do continente, ela é seca. Então, quando eu falo massa equatorial continental, eu vou pegar uma massa que é equatorial, ou seja, ela é quente e seca porque ela vem do continente. Se eu pego a massa de ar equatorial atlântica, é uma massa de ar equatorial, ou seja, lá da linha do Equador, quente, e atlântica que traz umidade. Massa polar atlântica é uma massa polar, fria, atlântica, então ela traz umidade, beleza? Tá o lembretinho aqui, fica para vocês tentarem facilitar vocês interpretarem de onde vêm essas correntes. Nós temos 4. Quais são as 4? 2 são equatoriais, 2 tropicais e uma polar. Não tem jeito de errar. As 2 equatoriais, uma é equatorial continental, a outra equatorial atlântica. Uma temperada, uma tropical continental e uma tropical atlântica. E a última, uma polar atlântica, porque não tem como ser polar continental, uma vez que, se ela vem lá da zona polar, ela tem que passar pelo oceano para chegar no Brasil. Então é polar atlântica. São as 5 que a gente tem. Vamos falar um pouquinho sobre essas 5 aí, então. Primeiro vamos falar sobre a equatorial continental. Ela é quente e úmida. Equatorial continental. Ela é quente e seca, com exceção, ela é quente e seca, a equatorial continental, com exceção
da região amazônica, porque essa região amazônica aí vai influenciar a vegetação. Por ter uma vegetação muito densa na Amazônia, a evapotranspiração da Amazônia, ou seja, o respirar das plantas acaba provocando uma umidade muito grande naquela região, o que vai provocar chuvas ali. Então, essa massa equatorial continental, ela é seca, com exceção, com uma ressalva para a Amazônia, que é uma região que tem uma vegetação muito grande, que ela chega a sobrepor essa sequidão dessa massa de ar. Ela atua principalmente na região norte, vem um pouquinho até na região centro-oeste e afeta também o nordeste brasileiro, tá? Até o norte de Minas Gerais, ali do sudeste, chega a ser afetado por essa massa de ar. Então por isso que lá como o sertão brasileiro, né, o nordeste brasileiro, ele não tem uma vegetação abundante igual a Amazônia tem, essa massa de ar continental acaba tornando aquela região muito seca. Nós vamos ver que a região do centro-oeste aqui não é uma região muito úmida, né? Quanto é na Amazônia, por exemplo, que chove praticamente os 12 meses do ano, né? Então, só essa questão que a gente tem que observar. Ela é continental, equatorial, continental é quente, é seca, mas na Amazônia ela é úmida por causa da questão da umidade que a Amazônia própria produz por causa da sua vegetação. Massa polar atlântica, vamos pegar lá, polar atlântica, que vem lá do sul do Brasil. Essa massa de ar, ela é fria e úmida, tá? Apesar que a gente sabe que tudo que é frio dificulta a evaporação. Então, lá na fonte dela, quando você pega ela lá dentro do ciclo polar ártico, ela é uma massa de ar seca. Mas como ela passa pelo oceano, ela acaba trazendo essa umidade junto aqui para o território brasileiro. Então, ela vai atuar principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil, e pega um pouquinho, vai ter um impacto lá na região amazônica também, nós vamos ver isso aí mais para frente, que são um tipo de chuva, né, que a gente vai ter lá, que são as chuvas frontais, que é o quê? É quando as duas massas de ar, uma quente e uma fria, se encontram. Então nós vamos ter a massa de ar equatorial continental quente, a massa de ar polar atlântica fria. Quando elas se encontram, essa massa de ar quente acaba provocando as chuvas que vêm com a umidade dessa massa polar, né? A massa polar traz a umidade, está seca, né? Teoricamente ela não iria, por ela estar fria, ela não vai conseguir evaporar, mas o encontro com a massa de ar continental, equatorial continental, acaba provocando a caloria dessa massa de ar, fazendo com que aconteça chuvas, principalmente na região norte do Brasil. Essa massa de ar polar atlântica, ela traz muita friagem com ela, então geralmente ela vai chegar aqui no Brasil, ela chega mais forte aqui no Brasil na região, no período do meio do ano, período de julho, que é quando tem aquele frio maior aqui. Ela é influência dessa massa polar atlântica que a gente tem aqui, tá? Bom, massa tropical atlântica, tropical, né? Tá entre os trópicos, para baixo do Equador, para cima da linha do Trópico de Câncer, e ela é tropical atlântica, ou seja, ela vem do oceano. Ela vai atuar mais no litoral brasileiro. Ela não chega a entrar muito para dentro do país por causa dos planaltos litorâneos do Brasil. O Brasil tem uma série de planaltos no litoral que não deixam que essa massa tropical atlântica entre muito para dentro do país, para dentro do continente. Então nós vamos ter ela mais aparecendo no próprio litoral. Nós vamos ter nesse período verões com chuvas, o que a gente chama de chuvas convectivas, que é o que essas chuvas são? Essas chuvas convectivas são chuvas onde a massa de ar quente, o ar quente, ele é menos denso, então ele sobe com mais facilidade. Então essa massa de ar, ela traz os ventos mais frios, que jogam esse ar quente para cima, e esse ar quente, quando ele entra na atmosfera, ele é resfriado e provoca chuvas. Então isso são chuvas convectivas, diferente das chuvas frontais, que são quando há o choque dessas massas de ar, e aí, por causa desse choque, é provocado as chuvas da região, tá? Então nós vamos ter no verão essas chuvas convectivas,
vai ter chuvas orográficas, que é aquela questão dessa umidade não entrar para dentro do oceano, então ela chega nessa cadeia orográfica de montanhas e ela provoca chuva ali voltando para o oceano, e por causa daquelas serras litorâneas que a gente tem, e no inverno a gente vai encontrar chuvas frontais nessa região litorânea do Brasil, tá? Bom, massa equatorial atlântica, e já é lá na linha do Equador, lá no norte do Brasil. Ela é uma massa de ar quente e úmida, e no verão ela se expande muito. Então ela abrange toda a região norte do Brasil. Tá? Ela é uma massa de ar que ela vem do hemisfério norte, ela vem mais do norte, trazendo a umidade para dentro do nosso território aqui. E ela vai influenciar no litoral nordeste e na Amazônia, principalmente, essa massa de ar equatorial atlântica. E a última delas, massa tropical continental. Não tropical, está no trópico e está no continente. Então ela é seca e quente. Tá? Seca e quente é uma massa de ar muito leve, muito pouco densa, porque ela é quente, o ar quente ele tem uma tendência de ser menos denso e ela vai ter uma atuação muito restrita. Por que ela vai ter uma atuação restrita? Porque a massa de ar equatorial continental vai influenciar ela muito no verão, porque então vai ter verão quente, porque essa massa de ar vai soprar quente da linha do Equador, abafando essa massa de ar tropical continental. A massa de ar equatorial continental vai abafar ela, vai aquecer ela mais ainda, e no inverno a massa polar atlântica vem resfriando essa zona tropical. Então nós vamos ter os dois casos aí. Ela vai ser muito influenciada pela zona equatorial continental e pela massa de ar polar atlântica, tá certo? E a gente vai entrar agora nos climas, principais climas do Brasil. Principal clima. Vamos pegar primeiro o equatorial, tá? O clima equatorial, que é o que a gente chama também de tropical superúmido. Esse clima ele é muito encontrado na Amazônia. Ele é um clima muito quente, muito úmido. A amplitude térmica é muito baixa. O que é a amplitude térmica? É a diferença entre o clima, a temperatura mais baixa e a mais quente da região. Nessa região amazônica ali, a gente vai ver que essa amplitude térmica é muito pequena. Então, seja inverno ou seja verão, lá vai estar quente, certo? É um clima equatorial, é um clima muito quente. Baixa amplitude térmica, então, área de muitas chuvas convectivas, né? Choque das massas de ar, ali vai provocar muita chuva. Convectiva é quando o ar quente sobe, né? Então vamos ter presença de muita chuva convectiva, né? O ar quente é uma região muito quente, então esse ar vai subir, vai resfriar e provocar chuva. E nós vamos ter a influência dos ventos alísios, né? Que é aqueles ventos que vêm dos trópicos, né? Da região tropical. Então são ventos que vêm da região tropical para a região equatorial. Tá? São regiões que vêm dos trópicos e acabam provocando o que a gente chama de zona de convergência, né? Intertropical. Certo? Clima subtropical. Subtropical o nome diz sub, embaixo, está sobre o trópico. Então ele está lá perto do sul do Brasil. Então é uma região que vai ter uma umidade bem distribuída ao longo dos anos. Vai ter um inverno muito influenciado pela massa polar atlântica e vai ter um verão muito influenciado pela massa tropical atlântica, né? Vem tropical ali pela região leste do Brasil. Essa massa de ar ela acaba provocando uma amplitude térmica muito alta, tá? Vamos ter uma amplitude térmica alta. Na época fria, influenciado por essa massa polar atlântica, vai vir muito frio, e quando chegar no verão, nós vamos ter influência da massa equatorial atlântica, um calor muito grande também. Então vai ter de 0 a 30 e poucos graus, vai dar a diferença entre a mínima e a máxima nessa região, amplitude térmica alta. E vamos encontrar em algumas regiões próximas esse clima subtropical, o clima tropical de altitude, tá? Porque nós vamos ter na região da Serra Gaúcha, principalmente, uma região de temperatura muito baixa, chegando a ter algumas regiões ali que nevam, né, de neve ou de geada. Clima tropical típico, ou seja, o tropical mesmo, aquele clima quente, com chuvas no verão, chuvas muito fortes no verão, influenciadas pela massa equatorial continental, e nós vamos ter
estiagem no inverno. Um inverno muito seco por causa da massa polar atlântica, que ela não vai estar encontrando ainda, como nós estamos falando desse clima tropical, ela não vai ter encontrado ainda essas massas equatoriais para provocar as chuvas frontais. Então, nós vamos ter nessa região aí inverno muito seco e verão muito chuvoso. Clima tropical litorâneo, olha aí, o tropical típico é o tropical que vai estar mais no interior do continente, e a gente vai ter no litoral o clima tropical litorâneo, é um clima quente, porém é um clima mais úmido, vai ter muita chuva convectiva durante o período de verão e chuvas orográficas, né? São as chuvas provocadas por aquelas barreiras orográficas que impedem que a umidade entre, então quando a umidade chega ali, ela se transforma em chuva imediatamente. Então nós vamos ter nesse verão aí muitas chuvas orográficas. No inverno, nós vamos acabar tendo as chuvas frontais, que são o choque principalmente da massa de ar quente e a massa de ar frio, né? A massa equatorial atlântica e a massa polar atlântica. As duas vão se encontrar e acaba que no inverno a gente vai ter algumas chuvas frontais aí. Clima tropical semiárido. Esse clima tropical semiárido nós vamos encontrar principalmente no sertão nordestino. Então é um clima quente e seco, né? O nome diz semiárido, então é um clima seco. Vai ter uma pluviosidade pequena, ou seja, pouca chuva, chuvas irregulares durante o ano. Vai ter as barreiras orográficas, primeiro provocadas ali pela Serra da Borborema, que não vai deixar essa umidade chegar até o interior do continente. Vai ter o domínio da Caatinga ali, né, que é uma região muito seca, vegetação própria para aquele clima seco, principalmente plantas xerófilas, que é o caso de cactos. E aí a gente vem para o tropical de altitude, onde a gente vai ter poucos lugares que vão ter esse tropical de altitude, principalmente vamos encontrar ele mais ali na região de São Paulo, em Campos do Jordão, que é uma região mais alta. Essa região vai ter médias térmicas mais baixas pela altitude, né, por estar muito alta, e acaba que uma região com chuvas também mediadas durante o inverno, pouca chuva, durante o verão acaba que vai ter um pouco mais de chuva, apesar de estar muito alta, essas chuvas não vão ser tão frequentes no verão. E aí a gente tem, por último, a gente encerrar essa aula aqui, falar do El Niño. El Niño é um fenômeno que acontece, que aquece as águas do Oceano no Pacífico Sul, tá? E ele tem uma duração entre 15 e 18 meses que acontece esse aquecimento, e esse aquecimento afeta diretamente essas correntes marítimas. Ele acontece com intervalos muito irregulares, não são intervalos que acontecem, não, é um aquecimento anômalo, você não sabe quando é que ele vai acontecer. Geralmente ele acontece entre 2 e 7 anos, e as consequências dele no Brasil: uma estiagem muito grande na região norte do Brasil, né? Essas massas de ar aí acabam sofrendo influência dessas correntes marítimas também, então acaba que o Nordeste fica muito seco, e no Sul a gente vai ter chuvas muito intensas, ou seja, uma quantidade grande de chuvas provocadas principalmente por causa desse fenômeno do El Niño. Meninos, fazer as atividades do livro, próxima aula a gente faz a correção dessas atividades com vocês aí, beleza? Qualquer dúvida, manda mensagem, pode perguntar à vontade, o que a gente souber aqui, a gente puder responder na hora, o que não souber a gente vai pesquisar e tentar descobrir, né, para a gente poder tirar as dúvidas de vocês, beleza? Brigadão, até a próxima aula, valeu, até mais.